Olá! O Brasil é mundialmente conhecido como o país da biodiversidade, pois existem muitas espécies florestais ao longo de todos os seus estados. E hoje, excepcionalmente hoje, vamos falar sobre a castanheira. Na região amazônica existem 5 tipos de castanheira, sendo que tem duas mais conhecidas, que é a castanha de caju e a castanha do Pará, também conhecida como castanha do Brasil. O nome científico é Bertholletia excelsa. Ela é uma das espécies da Amazônia mais exploradas, tanto pelo uso da madeira quanto pela coleta e exportação de suas sementes, né? Do ouriço da castanha. Por conta desse mercado que surgiu, ela se tornou uma das espécies mais exploradas da Amazônia, então ela está passando por um processo de superexploração ou sobreexploração. E ao perceber isso, então foi criada a Lei de Proteção da Castanheira. Então hoje a derrubada da castanheira é proibida em toda a Amazônia. Pertencente à família Lecitidaceae. Ela é uma árvore tipicamente da floresta amazônica e pode alcançar até meados de 60 metros de altura e tem uma copa proporcionalmente pequena à altura da árvore. O fruto é oval e achatado e ele possui cerca de 900 gramas. A maturação desses frutos pode ocorrer em cerca de um ano e quando eles amadurecem, caem espontaneamente. Cada fruto contém de 8 a 24 sementes, ou castanhas do Pará. A casca é dura do fruto e é usada na fabricação de objetos como farinheiros, cinzeiros e outros objetos, tudo dependendo da criatividade do artesão. Além de saborosa, a castanha do Pará é um alimento que proporciona muitos benefícios para a saúde. Como ela é revestida de casca dura, geralmente ela já vem a granel ou descascada, podendo ser consumida crua, torrada ou na forma de farinha, e serve como forma de alimentação e degustação diversificada. Sabendo disso, várias indústrias têm pegado a castanheira para extrair o óleo como forma de lubrificante ou tinturaria para produzir para produtos da indústria. E sendo que a castanha ela é muito importante, pois o seu óleo ele pode ser utilizado tanto para a área de cosméticas, quanto para a área de tinturaria, quanto para a área de qualquer outra coisa. Até tem também a FUNTAC, que é a Fundação de Tecnologia do Acre, eles estão desenvolvendo um projeto em que eles extraem o óleo da castanheira e que eles utilizam esse óleo extraído da castanheira exatamente para produzir, quem sabe, óleos biodiesels, que é uma fonte de renda muito econômica para até, quem sabe, futuramente os carros. Uma frutinha dessa, ela é muito econômica exatamente por causa disso. Que é através desse opérculo, quando elas caem, dá para desenvolver vários projetos com elas, inclusive na época de dormência das sementes. Dá para quebrar mais facilmente e assim produzir mais óleos e quem sabe futuramente revolucionar o Brasil. O ouriço da castanha. A castanha do Pará, ela é rica em cálcio, fósforo e principalmente de selênio, que é uma substância que atualmente vem sendo muito utilizada por diversos cientistas e pesquisadores, com o objetivo de avaliar a sua capacidade de reduzir o risco de câncer, exatamente pelo fato de o selênio ser uma fonte mineral que produz o antioxidante glutationa peroxidaxe, que é importantíssimo para combater radicais livres e eliminar toxinas do nosso organismo, contribuindo assim para o equilíbrio do funcionamento da tireoide e fortalecendo o sistema imunológico. Porém, muito cuidado nessa hora. Evite o consumo exagerado das sementes,
porque para um adulto recomenda-se a ingestão diária de 55 microgramas de selênio, tendo o consumo máximo no valor de 400, que a ingestão de apenas uma castanha por dia é o suficiente para suprir as necessidades do corpo humano. O excesso de selênio é tóxico para o organismo, podendo causar fadiga, queda capilar, unhas quebradiças, erupções na pele, náuseas, vômitos. Alérgicos a nozes não podem de jeito maneira consumi-los. Devido às condições de umidade, secagem e armazenamento, as castanhas do Pará produzidas no Brasil estão sujeitas à contaminação por aflatoxinas, que são substâncias cancerígenas produzidas por alguns fungos do gênero Aspergillus. Tamanhozinho dela, ó. A castanheira é uma espécie florestal encontrada de São Paulo ao Pará, mas principalmente na região amazônica. A castanha pode ser utilizada como uma forma alternativa no meio do pasto, ou como uma prática de SAFs associada com o agronegócio. Porém, tem as suas dificuldades em relação à expansão com outras espécies florestais e até para dispersar seus frutos através de outros roedores que se alimentam da sua espécie. O que veremos agora é a opinião de dois especialistas em relação a essa diversificação: deixar apenas a espécie da castanheira no pasto, junto ao gado, ou colocar outros meios de cultura, facilitando ou até dificultando em tese os SAFs. Bom, um fato é que muitas partes hoje da Amazônia são derrubadas, a floresta é derrubada e é convertida para pastagens e lavouras, e como a castanheira está protegida por lei, essas árvores acabam ficando isoladas no meio da pastagem. E nesse caso muita gente tem a falsa ideia de que elas estão sendo preservadas, mas se a gente parar para pensar, a contribuição dessas árvores para a manutenção temporal, para a viabilidade da população de castanheira ao longo do tempo é muito pequena, porque elas estão isoladas e o fluxo gênico delas, elas já não contribuem mais para o fluxo gênico, né, para a troca de genes entre indivíduos da mesma população. Além disso, essas árvores isoladas no meio de pastagens, elas permanecem vivas por um tempo, mas como se fossem mortos-vivos, né? Porque elas não contribuem mais com a população, praticamente não contribuem mais, e a morte delas é só uma questão de tempo, já que elas estão em áreas abertas e estão muito mais expostas então a doenças, a derrubada por vento e outros tipos de ações. Bom, a castanheira ela é distribuída, assim como a maioria das espécies de florestas tropicais, de forma agrupada nos ambientes naturais. E o que pode explicar isso é que um conjunto bastante pequeno de roedores, principalmente a cotia, é que faz a dispersão das sementes, né? Que é uma das únicas espécies que consegue roer o ouriço, que tem um lenho bastante duro, e chegar até as sementes. Normalmente cotias e alguns roedores aparentados enterram essas sementes. Nós temos evidências para acreditar que elas enterram essas sementes entre 5 e 20 metros de distância da planta-mãe, o que ajuda a explicar a distribuição predominantemente agrupada da espécie na natureza. Falando sobre castanheira, a gente pode se referir à castanheira uso em SAFs. Quando eu uso castanheiras em SAFs, eu posso consociar ela com espécies como café, acerola. Isso, a curto prazo, vai vender ótimas em terreno degradado, em pastos que não são utilizados mais, e na recuperação de solos. Usando em SAFs, a gente pode aplicar ela no uso com espécies frutíferas, como acerola, cupuaçu, café, que dão um retorno a curto prazo. A longo prazo, a castanheira vai dar um retorno com produtos derivados da semente, a castanha do Brasil, que o preço está bem elevado devido à época. Em um plantio de castanheiras, se torna mais fácil a sua coleta.
do que na floresta. Por ser muito dispersa, as árvores, o espaço entre uma e outra, o catador tem problemas e o lucro é pequeno. Tendo um plantio, o lucro dobra, triplica, por causa da densidade e a produção. Só que isso a longo prazo, porque a castanheira demora 15, 20 anos. Isso, a curto prazo, lembrando das frutíferas, eu posso tirar as frutas e colocar o gado junto no SAF. Com o gado, o SAF ele vai evitar a fotossensibilização. Fotossensibilização do gado são feridas que aparecem nas costas do gado, na pele. Essas feridas são ocasionadas pela radiação solar. E o gado precisa de uma sombra. Para determinada parte do dia, que é o horário de meio-dia, ele ficar na sombra. O que não acontece na maioria dos pastos. Então ocorre esse problema, que demora um dado tempo para se recuperar no gado. Pois precisa de um período de descanso, um tratamento caro, e que nem sempre o produtor pode pagar. Então soluções simples, como um SAF, usando castanheiro, cupuaçu, acerola, espécies assim, florestais e frutíferas, podem solucionar esse problema para o produtor. Este documentário visa refletir e demonstrar que a castanheira ainda precisa ser muito estudada e temos que decidir umas formas alternativas de como desfrutar desta espécie florestal tão importante para a biodiversidade amazônica. É com você, William.